O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Eu já vou largar o segredo. Essa última frase de Allan Kardec é o coração do texto. É aquilo que sintetiza a ideia e é aquilo que ele entrega como resposta a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. Mas o desdobramento disso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Só para revisar um pouco, a palavra profeta, como a gente já estudou, não tem acepção que o vulgar no mundo contemporâneo do Brasil do século XX normalmente dá. Profeta, no sentido vulgar, é atribuído àquela pessoa que quase sempre profetizou a respeito de acontecimentos futuros. Não era essa acepção que a tradição judaica da antiga Palestina de há 2000 anos dava. O profeta, na antiga Palestina, era alguém que tinha certa autoridade sobre as massas, claro, que se apresentava como tal, que tinha características assim, dessa natureza, que era uma espécie de instrumento divino, que quase sempre tinha sensibilidade paranormal, anímica e ou mediúnica, e por isso era intermediário de uma mensagem, portanto era enviado, era um carteiro, um porta-voz de uma mensagem, e sobretudo, esse é o sentido que eu acho mais sofisticado, sobretudo era um homem de vanguarda, um homem que antecipava o futuro. Daí Kardec vai dizer que na acepção da ciência, os homens que antecipam os conhecimentos, que descobrem coisas e que fazem a humanidade avançar no paradigma da ciência também são profetas. Assim, um Sabin, um Fleming, um Kepler, um Copérnico, um Galileu, um Newton, um Einstein, também são profetas. Dentro da acepção científica da palavra, são tarefeiros. Ou se quisermos uma palavra que é muito delicada e até problemática, mas com o devido cuidado, são missionários. Porque o missionário é aquele que traz uma tarefa específica. No sentido geral, a gente debateu isso aqui, todos nós somos missionários, porque todos nós temos alguma tarefa nesse mundo. No sentido mais aplicável, no sentido mais específico, missionário é aquele que traz uma tarefa mais especializada. Não necessariamente uma tarefa, é importante dizer isso, uma tarefa de caráter coletivo. Não necessariamente. Às vezes é uma tarefa específica, mas uma tarefa importante. Eu citei isso aqui, Alcione, do livro Renúncia, obra psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um dos espíritos mais sublimes que já esteve nesse mundo, reencarnou em uma tarefa missionária, e a tarefa dela era com um grupo familiar dela. Um dos espíritos mais evoluídos que pisou nesse mundo, reencarnou numa tarefa missionária para um grupo de espíritos específicos. Não era uma tarefa coletiva, tanto é que a história não registrou o nome dela. Então, para a gente não pensar que o missionário só é aquele que aparece na televisão. Não necessariamente. Gostaria de fazer aqui um breve parêntese. Um livro que eu quase me apropriei, está quase sendo uso capião, de meu amigo Edson, que é Zelota. Foi em primeiro lugar nos best-sellers do New York Times e fez época, né? Chamou atenção, inclusive, dos espíritas, né? E sacudiu um pouco a mentalidade, porque Zelota aborda Jesus de uma forma diferente, trazendo uma tradição antiga de que, e ele está certo nesse aspecto, de que toda semana aparecia um Cristo, aparecia um profeta. Esse negócio de aparecer um Cristo, um Messias, era comum na antiga Palestina. E ele está certo, ele traz essa tradição. A gente citou aqui algumas personagens da cultura judaica que se apresentavam como Messias, que era anunciado por Isaías e pelos profetas do Torá, do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então, isso não é novo, não é algo que era unicamente com Jesus. A humanidade estava, a cultura judaica estava acostumada com aquilo, né? Reza Aslan traz essa ideia dizendo que Jesus era um tipo comum, um tipo igual, toda semana aparecia um tipo igual a ele, e aqui para nós era um pouco histriônico, fanfarrão, um pouco exagerado, e que trazia uma série de mentiras com o discurso do politicamente correto. Essa era a ideia. No fundo, Jesus queria fazer uma revolução social, e a revolução dele era contra Roma. E a mensagem dele era uma revolução, portanto, político-social,
E ele colocava naquele politicamente correto do reino de Deus para, de alguma forma, dar um tom elegante à sua mensagem. Reza Aslan fala que a luta de Jesus era contra Roma, que ele fazia uma revolução e que repetia a tradição antiga. O erro de Aslan, ele ficou rico, muito rico, porque o livro dele vendeu aos milhões, ganhou notoriedade, mas aqui para nós essa tese de que Jesus era um zelota, isso é, um judeu que acreditava numa revolução messiânica através da guerra, da belicosidade, é um conceito antigo, que já foi examinado por outros estudiosos, já foi esgotado e não encontra respaldo no Evangelho. Até porque ele chega ao disparate de pegar o discurso do Sermão da Montanha, por exemplo, e dizer que toda aquela mensagem do Sermão da Montanha, de humildade, de pobre de espírito, era uma forma de dizer, de aplaudir o judeu e criticar o povo romano através de um discurso político sutil. Bem se vê que ele não entendeu a profundidade do ensinamento do Cristo. E às vezes a gente também não entende. Porque a gente acha que Jesus era apenas um homem barbudo que viveu na antiga Palestina, que passou por aí na Galileia, que teve um martírio fantástico como Joana d'Arc. O Espiritismo ajuda a gente a dizer que isso é café pequeno para Jesus. Jesus é muito maior do que isso. Porque com todo respeito a Joana d'Arc, com todo respeito aos grandes sábios do Oriente e do Ocidente, Jesus está alguns bilhões na frente de anos e de reencarnações. Né? Do ponto de vista espírita, a gente entende isso. Se você olha Jesus apenas como aquele nazareno barbudo, você não está entendendo a grandeza de Jesus. Não está entendendo. Não está entendendo que quando o Buda foi reencarnar, diz Emmanuel, pediu a autorização dele. E a mensagem de Buda, sem nenhum demérito para Buda, era um fragmento da doutrina dele. Assim foi com Sócrates. Assim foi com os grandes gurus do Oriente. Tanto quanto do Ocidente. Eu acho que o erro de Aslan foi pegar Jesus, colocar a régua do pseudo-messianismo que havia na época, porque havia um pseudo-messianismo, e colocar Jesus no mesmo balaio. No mesmo balaio. Então, isso é que a gente tem que aqui atentar. Porque se a gente for entender a mensagem de Jesus, a gente vê que ela era muito mais profunda. Muito mais profunda. Em todo o seu ensinamento, transcende essa ideia de alguém histriônico, alguém que faz prodígio, seja material, seja paranormal, para chamar a atenção e para cooptar pessoas para a sua proposta político-social. Só para revisar aquilo que a gente já estudou, a gente aprofundou o conceito de falso profeta, e uma das coisas que a gente disse é o seguinte: é um erro a gente achar que o falso profeta se define facilmente. Porque, como eu comentei aqui, já houve equívocos. Porque essa mensagem de Jesus, minha gente, não é para a gente saber quem é o falso profeta e sair por aí na caça às bruxas. Porque já houve isso. Na igreja romana da Idade Média, já houve isso, perseguições, e já houve isso no movimento espírita. E ainda há a ideia de perseguir pessoas. O ensino do Cristo não era isso. Se você entender falso Cristo e falso profeta como falsas mensagens, esse ensino evangélico é examine. É um convite à análise, para separar o joio do trigo. E é esse o tom que Kardec dá. E não para perseguir pessoas. Porque as pessoas estagiam em graus diferentes de amadurecimento. Então não é falso profeta aquele indivíduo que se engana. Porque mesmo os missionários evoluídos se enganaram. Erraram em alguma medida. Deslizaram, se equivocaram. De um Francisco de Assis a um Krishna. Não é essa a questão. Se equivocar moralmente. Não necessariamente. Não é só isso. Aí você vai dizer, Flávio, e a frase de Kardec, a última frase? Não diz que para a gente entender o falso profeta, o verdadeiro profeta, não estamos tendo que centrar em características exclusivamente morais? E parece uma contradição que eu estou dizendo. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quer ver uma coisa?
O falso profeta é aquele que se perdeu moralmente na sua missão. Não necessariamente. Judas, eu não considero Judas um falso profeta. Era um discípulo dedicado, amava Jesus, mas se enganou e se perdeu. Talvez ele até em algum momento da sua missão, quando da traição, ele fez um papel de um falso profeta ali, mas não era característica de Judas. Ele era sincero, legítimo. Ele se perdeu por outros, porque o missionário legítimo pode se perder. Quer ver outra coisa? O falso profeta é aquele que tem teoria e prática dissonante. Pode ser? Pode, mas não necessariamente. Kardec vai examinar o Livro dos Espíritos e ele pergunta aos Espíritos o seguinte: aquele indivíduo que ensina boas coisas, seja pela palavra ou seja pelo escrito, mas não consegue viver aquilo, o que é que lhe acontece? E os Espíritos disseram: o bem é sempre o bem. E aquele que é instrumento do bem, tudo é aproveitável. Mas ele irá lamentar de não ter aproveitado a lição que encaminhava para os outros. Não quer dizer que é um falso profeta. Pode ser alguém que por algum motivo não implementou a vivência da teoria que ensinava, mas nada é perdido. Mas nada é perdido. Ô Flávio, então qual é a característica do falso profeta? O falso profeta pode ter tudo isso que eu falei? Pode. Mas não é condição sine qua non. As características indispensáveis do falso profeta é o seguinte: o verdadeiro profeta, o tarefeiro, pode se enganar. Mas o falso profeta, ele está voltado para enganar o outro. Às vezes ele nem está se enganando, porque às vezes ele sabe. O falso profeta necessariamente não é alguém ignorante. É alguém que já despertou ou que tem conhecimento das coisas sagradas. O falso profeta é aquele que tem interesses pessoais conscientes naquilo que ele faz. Interesses pessoais conscientes. São essas características importantes para a gente frisar. Por quê? Porque o falso profeta está voltado para algo. Aí você vai dizer, e a frase de Kardec? Kardec foi certeiro. Sabe por quê? Nem todo mundo que está necessariamente fraquejando moralmente é um falso profeta, mas todo falso profeta tem uma falha moral. Por isso que Kardec vai dizer, a gente deve observar as características morais. Por quê? Qual é a falha moral do falso profeta? Qual é a característica moral da falha moral do falso profeta? É a ideia de... Kardec usa a palavra dominação, exploração, ou seja, está voltado para auferir algo, daí o interesse pessoal, citado nas outras reuniões, né? Mas o interesse pessoal nesse sentido. Humberto de Campos conta um caso, Psicografia de Chico Xavier, de uma viagem astral de Allan Kardec. Algumas pessoas conhecem essa história. Kardec estava elaborando o Livro dos Espíritos ainda, adormeceu, o Espírito de verdade lhe aparece, retira do corpo, ele desdobra, vai até uma região do mundo espiritual inferior, uma região de sofrimento. Ele olha aquela região e vê gemido, vê choro de um lado, vê grito de outro, vê lamentação. Ele vai passando pelas regiões e fica com dó no coração. É tocado por aquilo e pergunta ao Espírito de verdade: estão aqui os imperadores romanos do passado, aqueles que dominaram e que fizeram horror? E o Espírito de verdade: não, esses daí eram espíritos ignorantes, já reencarnaram várias vezes, já estão em processo de liberação dos débitos, porque eram mais instinto do que razão. E Kardec diz: então estamos diante dos conquistadores antes dele, da Grécia? Também não, estão no mesmo nível. E aí Kardec começa a perguntar de algumas personagens, de alguns grupos, os bárbaros, os visigodos, os alanos, os normandos, Átila, Alarico, Gengis Khan, personalidades que provocaram horror na terra. E o Espírito de verdade balançava a cabeça, dizendo que não. Esses indivíduos eram mais próximos da selvageria do que da consciência. E Kardec pergunta: então quem são esses, pelo amor de Deus, que me fazem sensibilizar tanto? E eles são aqueles que tiveram patrimônio da verdade espiritual, das coisas sagradas. Aqueles que não erraram por fanatismo. Aqueles que não se equivocaram porque acharam que estavam queimando gente na igreja, na Inquisição, porque estavam fazendo a coisa certa para purificar o herege. Mas aqueles que sabiam certo e errado. E que faziam por interesse pessoal. Sabiam discernir, mas iludiam as massas.
para conseguir os seus objetivos. Para esses que sabem, que conheciam, uma outra oportunidade reencarnatória é sempre mais difícil. Kardec voltou ao corpo e escreveu a pergunta 642 da obra O Livro dos Espíritos. Para assegurar a sua posição na vida futura, basta o homem não fazer o mal? E os Espíritos respondem, não, cumpre-lhe fazer o bem na medida do possível, porque responderá por todo o mal que lhe ocasione do bem que ele não fez. Ora, que essa questão é emblemática no capítulo Lei Divina ou Natural. O que é que eu quero dizer com isso? Que falso profeta está voltado para isso. É alguém que não apenas se perdeu, ele se perdeu. Ele está equivocado moralmente, está equivocado moralmente. Mas não é só isso. É alguém que não está envolvido internamente com a proposta. É alguém que não está envolvido com a proposta. É alguém que de religioso e de espiritual só tem aparência, como acontecia com alguns religiosos da Idade Média. Como acontece hoje. Então, essa é a questão. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa muito, muito espinhosa, mas para ilustrar para o nosso tempo atual, no contexto atual. Não vou me alongar. Muita gente que estava em volta de Chico, quando ele desencarnou, começou agora a ter procuração para falar em nome de Chico Xavier. Algumas dessas pessoas ficaram famosas, tiveram sucessos, pelo bom senso, a gente não vai ficar citando aqui as pessoas. Né? Porque o propósito não é isso. O propósito não é criticar o irmão, não é atacar o confrade. Não estamos contra A, B ou C, estamos examinando uma questão, que é uma questão muito perigosa no nosso movimento. Pessoas que às vezes que estiveram próximos a Chico, e Chico abraçava e acolhia todo mundo, não necessariamente concordava com tudo, inclusive com aqueles que estavam próximos. E quando Chico desencarna, começam a colocar palavras na boca de Chico. A gente viu isso nos últimos anos, desde junho de 2002, quando ele desencarnou. Ah, porque Chico me disse isso, me disse aquilo, e agora que ele morreu, ele me pediu segredo, agora eu posso falar. Se pediu segredo, era para você respeitar o segredo e não falar. Porque depois de morto, você agora desrespeita o segredo e fala. Me soa um pouco estranho. Então Chico me disse que havia uma terceira guerra mundial. Chico me disse que o mundo ia acabar em tal ano. E aí começou um monte de coisa que fez sucesso, que gerou muito retorno. Mas o que é isso? As pessoas beberam da fonte. Estiveram com a maior antena paranormal do mundo. O maior médium do século XX, certamente o maior médium do século XXI. Alguém que raramente mergulha no corpo. Eu posso contar de dedos um ser desse, Francisco de Assis, Teresa de Ávila, pouquíssimos. E não aproveita para agora galgar um sucesso temporário. E assim acontece com outros. Assim acontece com o nosso Divaldo. Assim acontece com o nosso Divaldo. Acontecia com o Chico. Eu via desde 2002 eu achava graça de algumas coisas. Olha, eu vou dizer uma coisa que vai soar engraçado. Tinha gente que conviveu com o Chico que depois vendia simpatia para arranjar casamento de Chico Xavier. Quem conhecia Chico Xavier sabia que aquilo ali era hilário. Né? Receita de chá que Chico Xavier recebeu e que cura todos os problemas de saúde. Eu ouço no movimento espírita coisas de Divaldo assim. Ah, porque o Divaldo me falou que o OVNI do extraterrestre e tal. E eu olho para a pessoa, sorrio, não digo nada. Eu sei que Divaldo não falou aquilo. Porque a gente conhece o estilo. Ah, porque Divaldo me falou aquilo no canto do ouvido. Não duvidem, quando o Divaldo desencarnar, a gente vai ver porta-vozes de Divaldo falando por aí. Que Divaldo falou isso, que Divaldo falou aquilo. Nunca me esqueço de uma pessoa que me disse. E é algo tão delicado, porque é da minha área, né? Como eu comentei na última sessão, não há nenhum problema, você é advogado, você está numa palestra, a palestra é espírita, você dá um exemplo da sua profissão, até porque, às vezes a pessoa está precisando de um profissional, não tem nada demais você comentar. Não, isso não caracteriza um exibicionismo, você é um médico, está fazendo uma palestra espírita. Agora é diferente você usar a palestra espírita para fazer propaganda e promoção pessoal. Aí já é um pouco de exagero, né? Então, eu me lembro de uma palestra, eu estava presente. E a pessoa disse mais ou menos assim:
um tarefeiro, deve ter já desencarnado porque já era um idoso, e atuava nas áreas da terapêutica espírita de mediúnica, etc. Atuava, inclusive, na Mansão do Caminho, era um trabalhador da Mansão do Caminho. E essa pessoa enveredou para a área de terapia, de atendimentos psicoterapêuticos. E ele dizia o seguinte, ele dizia isso, tanto para pessoas individualmente, como para o público, que no meu consultório, Joana me ajuda lá, ela aparece lá e me ajuda. E muita gente ia para ver Joana. Que deveria ser Joana da padaria. Ora bem, olha o pudor, mesmo que eu sinta, digamos que eu tenho uma faculdade mediúnica e sinto a presença de um espírito notável. Não é impossível que um tarefeiro do bem, porque os espíritos não são propriedade de determinados médiuns, e um tarefeiro do bem seja influenciado por espírito. E por espírito às vezes conhecido. Mas o pudor, o bom senso, a discrição. Então, se eu realmente sou inspirado por esse espírito, por que eu vou utilizar o nome desse espírito para, de alguma forma, gerar uma visibilidade minha na área profissional? Veja como a coisa é delicada, como a coisa é problemática. Então, a gente vê que a questão é muito séria, Repito, não há nada demais a pessoa está fazendo a palestra espírita, falar da sua atividade profissional, dando um exemplo que caiba no tema. Mas pelo próprio discurso a gente percebe. Eu conversava com um amigo nosso da área de arte espírita, e ele falava, Flávio, é impressionante. A gente faz arte espírita e às vezes tem gente do movimento e fora do movimento que me chama e diz assim, vamos tocar junto para a gente começar a ter uma certa visibilidade assim, porque no Centro X vai muita gente. Eles, meu amigo, mas a proposta não é essa. Em qualquer área há isso. Na área da escrita do livro, na área de saúde, na área... Então, o problema está em eu predominar, eu colocar a predominância desse interesse pessoal em detrimento da proposta. A proposta é a palestra espírita, a proposta é o livro espírita, a proposta é o estudo espírita. Como a proposta não é a política. Se o espírita tem vocação política, que ele se candidate, que ele faça militância, não tem nada demais. Mas daí, eu agora eleger um candidato espírita, e agora fazer do centro espírita uma espécie de local para... Eu sei que o negócio é muito delicado, solicitar votos, etc. Eu vou votar nele, não porque ele é espírita, mas porque ele é um homem de bem. Para a gente não misturar as coisas. Então, isso é algo interessante. Por quê? Porque mais do que a predominância do interesse pessoal e profissional, do que a essência, é o discurso que eu distorço em prol do interesse pessoal. Esse companheiro que eu estou falando, ele dizia assim, Joana está comigo, me assessora, e ela ajuda em qualquer problema. E ele dizia mais, é uma coisa até anticientífica, ele dizia assim, em 2 semanas, qualquer problema de depressão eu curo. É uma distorção. Porque do ponto de vista científico, isso não existe em lugar nenhum. Se alguém souber disso, me diga, porque eu vou ganhar o Prêmio Nobel de Psiquiatria. Se eu souber uma técnica específica que cura qualquer depressão, problema epidêmico. Né? E depois eu coloco o discurso espírita. Então, eu não estou apenas ensinando, porque uma coisa eu estou aqui falando da mensagem espírita, da proposta espírita, etc. As pessoas estão me vendo e eu estou falando do ensinamento espírita, eu não estou falando de mim. Não, então ele é advogado. É uma responsabilidade maior, porque se ele é advogado, se ele é médico, se ele é terapeuta, etc., porque ele de repente, deve ter alguma credibilidade, ele é uma pessoa comprometida, nem sempre, pelo fato de ser espírita, nem sempre. Mas às vezes gera isso, porque o espiritismo não tem certa credibilidade hoje. Tudo bem. Mas eu distorcer a proposta espírita em prol de outro interesse, eu estou ensinando o espiritismo errado. Esse que é o problema. Eu estou ensinando o espiritismo errado para angariar outra coisa. Eu certa vez vi um médium pintando uma pintura mediúnica e dizendo, quem comprar esse quadro tem efeito de cromoterapia. É só botar na casa, que a pessoa olha todo dia e fica bom de qualquer problema, de câncer a lepra.
Então, isso é muito cuidadoso, isso é muito problemático. Porque estamos fazendo uma chantagem em nome da mediunidade. Então, esse é um discurso muito árido. Eu sei que é um discurso até desagradável, me perdoem, mas está dentro do tema. Então, a proposta do discurso e do texto de Allan Kardec é o seguinte: a gente ensinar e a gente tentar vivenciar, na medida do possível, o espiritismo correto. Né? A gente tem, por exemplo, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, a gente tem um canal de vídeo, né? De produção de conteúdo. E aí, às vezes, eu vejo, por exemplo, surge um canal de vídeo espírita que fala sobre o sadomasoquismo sexual, que agora está na moda, do umbral. Em 6 meses, esse canal tem 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Outro dia eu vi um canal que falava que as baratas em casa afugentam obsessores. Coitado das baratas. Porque tem uma energia. Mais de 100 mil inscritos. Então a gente tem que divulgar os canais positivos. O Raciocínio dos Espíritas está desde 2014. Tem acho que 3 mil, né? 3 mil inscritos. Porque a gente gosta. Se a gente começar a falar de extraterrestre, de reencarnação em animal agora, né? A pessoa faz uma coisa errada, volta em pele de cachorro, né? Tem gente que nem merece isso, né? Ainda que você chame seu marido de seu cachorro, mas é só metáfora. Então, quer dizer, a pessoa gosta. Quando tem alguma coisa assim muito diferente, muito espetacular, o povo adere. Espiritismo errado. Fantasias. E as coisas certas a gente não está divulgando. Né? Então, interessante isso porque, lembrando, né, quando Emmanuel apareceu a Chico, disse: se eu estiver contra Kardec ou contra Jesus, procure me esquecer. Qualquer coisa que eu fale que estiver contra Kardec ou contra Jesus, procure me esquecer. A tarefa do guia, né? Ele certa vez respondeu a Elias Barbosa numa entrevista, eu já contei isso aqui, no Mundo de Chico Xavier. Chico respondeu o seguinte, que se ele já foi vítima de mistificação mediúnica. Ele disse que sim. Ele disse, mas como é possível que Emmanuel permitiu? E Chico diz, Emmanuel permitiu para que eu não me engolfasse numa pretensa infalibilidade. Para que eu estivesse sempre em vigilância. Ou seja, espíritos mentirosos e brincalhões já se passaram por Emmanuel, pela mediunidade dele, para confundi-lo. E Emmanuel permitiu porque era uma lição para o médium. Para o médium não se envaidecer e não se achar acima das pessoas. Que ele estava sujeito a erros também. Que ele deveria estar em vigilância. Porque é a tarefa do guia é de um orientador, de um professor, e não de uma babá. Então, é interessante isso. E para finalizar, Kardec chama a atenção dos prodígios. E ele vai dizer, tanto os fenômenos anímicos, científicos, quanto mediúnicos, não é sinal de um homem grande, ou de um grande missionário, de um verdadeiro profeta. Por quê? Porque a faculdade mediúnica está no organismo. Porque determinada sensibilidade anímica e mediúnica está no organismo. Está na capacidade neurológica do indivíduo que reencarnou com aquela tarefa. E vou dizer mais, para a desolação dos médiuns. Emmanuel, em Seara dos Médiuns, afirma, e eu estou repetindo ele, com algumas raríssimas exceções que cabem nos dedos e ainda sobraria dedo, a grande maioria dos médiuns é espírito problemático. Complicado, que reencarnou com a faculdade mediúnica para, através da faculdade mediúnica, crescer. E acelerar o seu progresso. Espíritos que optaram por aquela faculdade. Com algumas exceções da mediunidade santificada, esses vultos especialíssimos, a maioria dos médiuns são espíritos endividados. Por isso que a casa, sempre o início da mediunidade da maioria, é feita de sensações desagradáveis. Então, é interessante a gente pensar nisso. Allan Kardec foi um grande homem de vanguarda e não era médium. E boa parte das meninas que ele utilizou como médiums, que escreveu o Livro dos Espíritos, eram médiums excepcionais, psicografia mecânica. E eram algumas atrapalhadinhas, coitadas.
deram até dor de cabeça a Allan Kardec, bateram boca com ele, quiseram colocar ele na justiça, porque ele suprimiu o nome das médiuns na obra da codificação, por 2 motivos. Primeiro, por uma questão judicial, para que elas justamente não reivindicassem, e segundo, porque eram meninas, adolescentes, que mais tarde seriam mães de família, e que poderiam sofrer risco, inclusive de vida. Kardec sofreu risco de vida na época, por causa da intolerância religiosa. Né? Foi ameaçado. E ele, para proteger aquelas meninas, não divulgou o nome das médiuns, para deixar a mediunidade anônima. Mas algumas delas se queixaram, porque como o Livro dos Espíritos começou a vender muito, queriam tirar uma lasquinha. Não havia ética mediúnica da mediunidade gratuita. A própria Ruth Céline Jaffé, a médium notável, a maior médium da Sociedade Espírita de Paris, a que recebeu o espírito de verdade, ficou tão magoado com ele, que foi se queixar a Alexander Aksakov. Chorou umas pitangas, Aksakov, falou mal de Kardec, queria as mensagens que ela recebeu de Erasto de Sócrates, que está no Livro dos Médiuns. Kardec pediu para ela recorrer à justiça, que não ia dar, porque havia o chamado sonâmbulo profissional, que era o nome que os médiuns recebiam, e que recebiam remuneração e não tinha nada de mais com isso. Como Kardec pregava a mediunidade gratuita, ela ficou magoada. Então veja, ela era uma notável médium, uma notável mulher, uma extraordinária missionária, mas Kardec estava muito mais à frente. Ruth Céline Jaffé reencarna no século XX como Chico Xavier, não recebendo um centavo pelo dinheiro que recebeu, pelos livros que psicografou. Agora sim, nessa missão totalmente desprendida, conheceu a grandeza e compreendeu a grandeza de Allan Kardec. Então, é interessante quando Kardec fala características exclusivamente morais. É nessa área aí que a gente deve examinar. Se você quiser tirar a questão da pessoa, porque a gente não vai ficar perseguindo quem é falso profeta e quem não é, isso pouco importa. Examine as mensagens de quem quer que seja no caráter exclusivamente moral. A mensagem convida você a uma moral elevada, então aceite. A mensagem de moral duvidosa, é de caráter duvidoso, desconfie. Desconfie. Eu acho que esse talvez seja o tom para a gente entender que não é por prodígios. Daniel Douglas Home erguia-se no ar, levitava, botava a cara dentro de uma lareira na casa de Napoleão III na França, diante da imperatriz Eugênia, da princesa de Metternich, tirava o paletó, ficava consumido pelo fogo, ele brincava com fogo no fenômeno da incombustibilidade. Era amarrado em uma cadeira e os espíritos apareciam materializados, erguendo uma mesa de jacarandá pesado de 80 quilos de Napoleão III, que brincava com as pessoas, para lá e para cá. Carlos Mirabelli, aqui no Brasil, era erguido no ar, psicografou em 17 idiomas, alguns dialetos extintos. Levitava agarrado por 2 espíritos que o seguravam. Chegava a psicografar com 2 mãos, 2 mensagens de 2 entidades distintas, enquanto incorporava uma terceira. Isso que é produzir fenômeno mediúnico. Isso que é ter pressa. Foi fotografado por César Zama, Alfrânio Peixoto, pesquisadores materialistas que fotografaram ele no ar. Tem foto, se você quiser pesquisar depois na internet. Carlos Mirabelli. Fotos preta e branca, né? Porque a máquina fotográfica não era um smartphone, não. Parecia uma geladeira. E o povo está dizendo... Às vezes tem gente que diz assim, é montagem. Eu queria saber se Photoshop já existia em 1908. Né? Que era a época que aconteceram essas pesquisas. Para ser montagem. Eusápio Paladino e outros fizeram prodígios fantásticos. Otília, Diogo aqui no Brasil. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Peixotinho, notável médium de materialização, que curava tanta gente, tinha um problema de asma e fumava. Vou contar uma coisa para vocês. Esses médios faziam prodígios, mas muitos deles, embora médios autênticos, foram subornados em algum momento, caíram na fraude, foram pegos em fraude, se equivocaram. E os fenômenos que eles produziram, que eu saiba, não converteu ninguém para uma vida moral melhor. Para uma experiência melhor, moralmente falando. Tornaram pessoas melhores com os fenômenos estapafúrdios. Não que nenhum demérito para o fenômeno. O que eu quero dizer é que não é de prodígios que caracteriza o profeta verdadeiro, né? Mas daquilo que ele traz no seu âmago e que se expressa através
da sua conduta recorrente. Aquilo que predomina nele. Ainda que ele se equivoque. Aquilo que predomina nele. Vou franquear a palavra agora. Socializar, dúvidas, questões. Eu acho interessante essa parte, quando o Kardec fala que a difusão dos conhecimentos vem desacreditados, os falsos cristos e falsos profetas, de maneira que o seu número diminui e a maneira que os homens se esclarecem. Emmanuel já tinha chamado a atenção para isso, a diferença entre pessoas esclarecidas, espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Então é interessante porque como o discernimento leva a gente ao aprimoramento intelectual, a angariar esses patrimônios cognitivos, mas o discernimento também é a base para a gente desenvolver os sentimentos. E essa é a função precípua para o discernimento. Então é interessante esse alerta, porque o Cristo faz essa exortação aos discípulos, vendo neles imperfeições e vendo que em algum momento eles poderiam esquecer de se evangelizar partindo só do esclarecimento. Perfeito, perfeito. Essa é uma questão interessante. Eu acho fantástico esse conceito, né, de espíritos esclarecidos e evangelizados, né? Humberto de Campos, em Boa Nova, no prefácio, ele cita também essa expressão, né, que ele queria pertencer agora à ordem dos segundos, enquanto no corpo físico ele era apenas um intelectual esclarecido. Que agora ele não queria ser intelectual esclarecido, ele queria ser evangelizado, que é mais importante, né? Porque o evangelizado é mais do que cristão. Já estou antecipando a palestra que eu vou fazer sábado na Mansão do Caminho. Na Casa do Caminho. Evangelizado vai mais do que cristão. Porque cristianismo é uma experiência prática de tentativa de vivência. A gente tem o cristianismo da Idade Média, que às vezes distorceu muito, mas o evangelho é a lição do Cristo, que é maior. Cristianismo é a prática humana. O evangelho está acima do cristianismo. Porque o evangelho é o ensinamento puro. E o cristianismo é a tentativa humana de viver o evangelho. Então isso é interessante. Então é interessante você colocar isso, Patrícia, porque ela está colocando aqui que não é negar o discernimento, porque Kardec diz que à medida que o esclarecimento se dá, melhor se faz a compreensão do que é falso do que é verdadeiro. À medida que a evolução, inclusive intelectual, se dá, a compreensão das coisas, cada vez menos as pessoas são enganadas por falsos profetas, que a compreensão fica mais profunda para ser enganado. A função do discernimento. O objetivo maior da doutrina espírita e do evangelho é levar à iluminação dos sentimentos. Porque é o sentimento que nos caracteriza a posição evolutiva em que estamos. Mas o discernimento que às vezes vem antes é para direcionar esses sentimentos. Né? Eu preciso saber o que eu fazer para depois fazer, para depois aplicar. Então o discernimento não é desnecessário, muito pelo contrário. Porque senão a gente vai ficar, como eu vi certa vez alguém falando, o espiritismo é só amor, beijar, abraçar. Então se eu ficar apenas nisso, o meu amor é até entendido de uma forma mais infantil. Porque se eu achar que o meu amor é apenas emocional, eu posso ver alguém com fome e sair esbaforido para dar uma jarra de leite, e dar uma jarra de leite muito quente para a pessoa, pelo meu emocional. Então eu vou pensar primeiro. Eu vou até perguntar se a pessoa tem intolerância à lactose. O discernimento. Né? Divaldo tem uma mensagem que ele diz o seguinte, que Joana disse a ele que não há nada pior do que uma pessoa de boa vontade sem saber o que fazer. Ou seja, a boa vontade é a condição primeira, mas não é suficiente. Porque imagine uma pessoa de ótima vontade sem saber cozinhar na cozinha. É até melhor um cozinheiro de má vontade que mande alguém fazer. Uma pessoa de má vontade querendo consertar o sistema elétrico daqui. Vai tomar um choque, vai morrer. Então a boa vontade é a condição primeira, mas não é suficiente. Porque eu preciso também aplicar a minha boa vontade. O discernimento, né, a compreensão das coisas. Mas é claro que o sentimento é o final. Na obra O Consolador, A Luz do Consolador, Ivone do Amaral Pereira diz que não cairemos no perigo do sofisma e das opiniões particulares se conhecermos o Espiritismo através dos livros básicos e dos seus grandes autores, porque aprenderemos a observar, a raciocinar e a analisar com eles. Aí ela que foi uma médium em expiação sobre a Terra, trouxe os ensinamentos com relação a essa própria leitura de hoje, porque em determinado momento de sua vida
recebe de um espírito a proposta de noticiar um romance. Ele que era emérito escritor e que teria a possibilidade de transmitir outras tantas obras para ela. E nesse momento ela disse que iria consultar os guias. E nem Charles nem Bezerra de Menezes se posicionaram, porque cabia a médium optar, exercer seu livre-arbítrio propriamente dito. E então, depois de refletir, ela observa que aquela era uma das histórias comuns, que não tinha nenhuma tinta espiritista, algo que pudesse trazer um ideal de enobrecimento. Era mais uma obra a abarrotar as livrarias. Então, nega a obra, o espírito continua acompanhando seu trabalho e 20 anos depois, aproximadamente, manifesta de novo, agradecendo o concurso da recusa. Né? Ela que aprendeu a doutrinar e se afeiçoar, tornando-se amiga de antigos obsessores. E então observamos o perigo hoje de obras que também estão abarrotando as prateleiras, vendendo a mão cheias, deturpando ideais que eram nobres no início, mas que depois destambaram para a ambição. Médios belíssimos que tinham faculdades prodigiosas no sentido da psicografia, da criptografia, que debandaram para caminhos escusos, demonstrando que há nisso uma tinta de personalismo. E nesse sentido, mais tarde veio a obra A Lume, segundo a qual teria assessoria de Bezerra de Menezes, obsessores, como se livrar deles. Ela que esteve sempre a abraços com Bezerra e nunca recebeu sequer qualquer tipo de manifestação para recusar o atendimento àquele irmão sofrido. E então, esse entendimento da doutrina faz com que nós também saibamos separar o joio do trigo. Muito bem. Dona Ivone era excepcional na segurança, né, no cuidado que ela recebia com as mensagens. Né? Quem leu Memórias do Suicida vai ver a explicação que ela deu. Né? Memórias do Suicida ficou mais de 20 anos, 25, 26 anos, eu acho, engavetado. Né? Ela recebeu uma recusa, e mais tarde ela vai dizer que a recusa foi muito boa da Federação Espírita Brasileira, porque a obra não estava pronta. Né? Veja como são os caminhos de Deus. Né? Ela disse que talvez se Manuel Quintão, se não me falha a memória, recebesse... Manuel Quintão olhou para ele: minha filha, eu estou abarrotado de obra de André Luiz para examinar, de Chico Xavier, não tenho tempo não. Ela inclusive confessa que ficou magoada, mas não teve coragem de rasgar Memórias de um Suicida. Guardou a obra. Anos depois, Leon Denis apareceu e disse assim: a gente tem que agora fazer uns concertos, ou melhor, uns ajustes doutrinários, porque Camilo Castelo Branco, que foi o escritor português que escreveu a obra, não era espírita, minha filha. Ele escreve as experiências, as sensações que ele teve como suicida. Você traz dos seus arquivos como ex-suicida, porque viveu na mesma região que ele, conheceu ele nas regiões do sofrimento do mundo espiritual. E aí você traz essa experiência, mas ele narrou as coisas sem explicação doutrinária, porque não é espírita. E eu agora vou fazer uma revisão da obra, e a gente vai fazer as explicações que ele dá espírita, para que a obra seja doutrinária. Ou seja, nem toda obra psicografada é espírita. Porque se alguém aqui é budista e desencarnar, e pode continuar budista no além, porque a morte não muda imediatamente a pessoa, pode voltar e falar na visão budista das coisas, não necessariamente na visão ampla do mundo espiritual. Se alguém é católico e desencarnar, vai falar que não existe reencarnação. O espírito volta, se conserva os seus preconceitos, é claro, as suas ideias terrenas, como diz Allan Kardec. Então fez o ajuste, tornou-se uma obra-prima, uma das obras-primas da psicografia mediúnica, né, da literatura mediúnica. E Chico Xavier mais tarde disse a ela, em 1950, quando ela esteve em Uberaba, chamou ela e disse assim: Ivone, André Luiz está aqui do meu lado, está dizendo que Memórias de um Suicida foi a maior obra dos últimos 50 anos e será a maior obra dos próximos 50 anos. Ela se emocionou. E ele disse, só que ele está dizendo que era necessário que ele viesse antes, para falar das colônias espirituais, para depois a sua obra viesse, né? Fosse a Lume. Então é interessante isso, né? Essas colocações. Ele está perguntando se o falso profeta necessariamente se encaixa no perfil daquele portador de transtorno de personalidade antissocial, né, que a psiquiatria hoje denomina o antigo psicopata como transtorno de personalidade antissocial. Alguns chamam de sociopata, mas essa nomenclatura também não é uma nomenclatura mais atual. Enfim, para quem sabe, psiquiatricamente, o transtorno de personalidade antissocial
é um padrão global de funcionamento, né? Uma estrutura psicológica na qual, essa é a visão psiquiátrica, há uma ausência total, ou quase total, de remorso, de empatia para com seres humanos, e uma espécie de ausência de lei interna, aquilo que a psicanálise chama de superego, ou seja, a ausência de freios morais, de pudor, a ponto da pessoa ser, vulgarmente chamando, aquela pessoa que tira vantagem de tudo. Não necessariamente o psicopata é aquele que mata, porque o psicopata pode ser alguém que tira vantagem financeira das pessoas e não tem nenhuma sensibilidade, é indiferente. O psicopata que mata é aquele que fica conhecido em Hollywood, que também tem, é o serial killer, é aquele que fomenta uma guerra, é um ditador genocida, que também tem isso. Mas nem todo psicopata necessariamente se encaixa nesse perfil. Mas o psicopata se caracteriza por isso, por essa falta de sensibilidade e indiferença. Eu não arriscaria dizer que todo falso profeta é alguém psicopata. Eu diria que, à luz do espiritismo, o psicopata é um espírito primário ainda na evolução. É um espírito que ainda não desenvolveu o senso moral. Porque o senso moral é que dá a sensação de culpa, de remorso, de arrependimento, que já é sinal de evolução, embora a culpa seja ruim, mas é sinal de crescimento. Porque o espírito muito primário, muito infantil, muito selvagem, onde o instinto predomina, ainda não desabrochou essa sensibilidade que Kardec chama sensibilidade moral, do senso moral. É claro que um ou outro pode ser, porque às vezes, como o psicopata tem a ver com esse interesse, ele pode ir para a religião ou ir para alguma área, justamente para oferir esses benefícios, sem se importar com o próximo, pode. Mas o falso profeta não necessariamente. O falso profeta necessariamente é alguém que está engolfado em muito egoísmo, é claro, é muito egoísmo. Talvez até uma autofascinação, né? Um narcisismo, mas é uma alma que não necessariamente é isenta de sensibilidade moral. Às vezes tem sensibilidade moral, mas nega. Só para acabar, ontem, por exemplo, em mediúnica, uma entidade se comunica, era uma espécie de entidade que era uma espécie de autoridade religiosa e que tinha um discurso todo engessado dentro da teologia dogmática, da teologia doutrinária. O doutrinador, que era eu no caso, não conseguia às vezes sensibilizá-lo, porque ele estava todo engessado na teologia, falando da palavra de Deus, da igreja, etc. E aí, em determinado momento, ele às vezes se angustiava, porque ele via uma cena, que era o espelho da consciência dele, e ele fala, inclusive, a princípio eu não percebi que se tratava disso, mas ele falava em alguns momentos sobre crianças. Era um religioso, um sacerdote, alguém com certa notoriedade no lugar em que atuou, que conhecia a teologia, conhecia os princípios cristãos. Moral de história, era um sacerdote que viveu a pedofilia, né? Então as crianças que ele via era a consciência de culpa. Ora, alguém assim, ele tinha uma dupla face, né? A face exterior e a face interior. É claro que estamos diante de uma patologia psiquiátrica, mas também estamos diante de um livre-arbítrio. Eu escolho a religião para mascarar o meu conflito, para auferir benefícios sexuais do meu transtorno, destruir vidas. Eu não estou preocupado necessariamente com o ensinamento cristão. Então ele vinha todo engessado para tentar aliviar a consciência de culpa dele, dizendo que ali era a palavra de Deus, e que... Aí quando eu começava a questionar, sim, e as crianças? Aí ele dizia, era o demônio que de vez em quando me pegava. Que era uma forma para tentar não enlouquecer. Negar o conflito e não enlouquecer. Era o demônio que pegava ele. Então isso era interessante, o médium transmitiu isso, né? Então, esse indivíduo que opta por isso, ele pode se configurar num falso profeta, né? Por isso. Mas não necessariamente é uma pessoa psicopata. Não necessariamente. Vamos encerrar? Sei que foi muito suave o discurso hoje, né?